azulejos clássicos. Agora, também há uma coisa muito interessante em comprar em Istambul, é que eles aproveitam toda essa herança estética e para transformar isso num design contemporâneo. Então, você tem elementos tipográficos que reaparecem. Esse é o grande joalheiro, Sevan Bichatsky. Internacional. Que faz um trabalho inacreditável, porque ele faz como se fosse uma... Ele esculpe internamente a pedra, ele subtrai essa forma que você está vendo, então isso na realidade é um oco, que ele pinta as paredes, e aí você vê como se ele tivesse um sólido. Em pedra preciosa. E ele faz essas referências à história. Ele é internacional. Meu Deus. Peças lindíssimas. É muito longe, assim, do ponto de vista logístico? Vai por onde? Você pode ir de São Paulo direto agora. Hoje em dia a Turkish tem agora o Turkish Airlines faz direto. Tem tudo aqui, de outra tem forma, hotéis, você vai para Paris e Paris, Istambul. Eu falando de comida de novo, eu provei um negócio lá de mastique, né? Que é um sorvete, puxa-puxa. Parece que você não sabe se você está comendo um chiclete ou tomando um sorvete. Que é dondurma, chama-se dondurma. E ele é tão elástico, mas na realidade não é só a mastica, é a farinha de salep, que vem de um bulbo de uma orquídea. De uma orquídea especial. E ele é tão puxa-puxa, que os sorveteiros fazem malabarismos. Eles jogam para cima, jogam para baixo, atiram para o cone do cliente. É muito divertido. É uma farra, você tem que ir, mas não vá no inverno, por favor, vá nos meses que a gente recomenda, foge. Quais são os meses que vocês recomendam? Maio, junho, julho, setembro e outubro, que são os melhores meses. Não quer dizer que você não possa ir em abril, mas é um pouquinho mais frio. Mas tem janeiro, então, tem que ir com luz. Né? Eu acho que sim, porque, na verdade, chove, neva. O dia maior também, né? Não, eu acho que tem o dia maior, às 10 horas da noite você tem o céu, você tem aqueles cafés todos em cima do Bósforo. Eles exploram à vista aquilo que os grandes escritores e poetas viviam e iam para lá para escrever, porque é um colorido e é uma paz e uma tranquilidade. Ao mesmo tempo, a cidade ferve. É muito contrastante e muito bonito. Se vocês tivessem que escolher uma refeição, você passou o avião, teve que fazer uma escala de emergência em Istambul, o que você recomendaria essa pessoa almoçar ou jantar? Uma refeição. O que se come? Eu acho que no Hamdi, né? Com aquela vista linda do chifre de ouro. Eu acho, lá em cima, eu acho que sim. Mas acho que você lá tem... As comidas são tão leves e tão boas. Elas inspiraram, inclusive, a culinária mais famosa de comidas, assim, é a libanesa, que é o refinamento da comida otomana. Porque o otomano, inclusive Israel, todos eles usam, tudo é a mesma coisa. O otomano deixou um legado enorme, só que passaram-se séculos. O libanês foi aperfeiçoando, tem um talento especial. E se come, todos os legumes têm outro gosto, é tudo diferente, as frutas. Só de você ver as árvores de damascos, aqueles, você não conhece o damasco daqui com o damasco... A romã... Você não reconhece. Não, a romã é cheia de grãos, parece uvas. Também. Aqui aquela romã pálida, você nem... Porque tem são sefaradis, não são? Que tem uma culinária muito semelhante a muito. Sim, porque eles ficaram em Portugal e em Espanha. Já começou. Sei que eu tenho uma amiga sefaradi, ela sempre fala isso. Eram de Cefar, na Espanha. Na Espanha vieram. Espanha e Portugal pegou muito. Mas quem mandou buscar o navio buscá-los? O sultão. Exatamente. Quando todos os países se recusaram de receber e que houve aquela inquisição horrorosa na Espanha, o sultão da época mandou um navio, abriu as portas de Istambul para Turcos, foi só a Holanda e a Turquia. Abriu as portas e disse assim, mas que rei é este, tolo, que manda os melhores quadros de inteligência e de preparo? Que abre mão desses súditos tão qualificados. Empobrece as suas terras para enriquecer a minha. E abriu, tanto é que você tem sinagogas, você tem igrejas grego-ortodoxas, você tem igrejas católicas, tudo ao lado do outro pertinho. O muezzin falando, as mesquitas, o outro chamando para não sei o quê. É muito, muito interessante. Muito bom. A gente falou, a Antônia mencionou os tapetes, ó. E elas ilustram com foto, então você pode escolher a loja que você quer ir,
né? O tipo de tapete, enfim. Inclusive, tem algumas lojas, tem um símbolozinho, que são nossos amigos, já que nós já há 8, 9 anos a gente compra neles a qualidade e eles farão certamente um agrado a quem levar e seguir, dizer que veio da nossa parte. Tá certo. Ai, que legal. Quanto tempo leva uma viagem? Quer dizer, claro que pode levar 6 meses, mas quanto tempo dá para ir? Olha, o mínimo... Tem alguma noção, quer dizer, assim, o mínimo? Aqui nós temos um roteiro para 3 a 5 dias, porque a maioria dos viajantes não consegue ficar mais do que isso. Então, ele vai ter que voltar. Uma vez que ele passa por isso, os 3 ou 5 dias, ele certamente voltará. Mas eu quero dizer o seguinte, é que com pouco tempo é tão importante a pessoa se preparar, despertar o olhar, porque é uma cultura diferente e você corre o risco de não enxergar, passar ao largo. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é uma pessoa muito erudita, muito cultivada, foi a Topkapı, que é o grande palácio otomano, e não achou muita graça, porque ele não tinha referência necessária. Topkapı foi um palácio que foi construído logo que Constantinopla foi conquistada pelos otomanos e foi depois sendo expandido ao longo dos séculos. Então é meio uma colcha de retalhos, mas tem interiores lindíssimos, com os azulejos mais ricos, tem um trabalho, tem uma vista, uma situação geográfica privilegiada, né, debruçada entre o Chifre de Ouro, o Mar de Mármara e o Bósforo. Bahrein. E a pessoa precisa ter as informações para povoar aquele palácio, para fazer com que a história aconteça na imaginação. O harém dentro desse palácio. Entender como é que funcionava o harém, toda aquela sedução, toda aquela coisa. Enfim, então é importante, Istambul merece fazer o dever de casa. Tá aqui. Uma boa maneira de fazer o dever de casa. Eu gostei da ideia também desse fininho. Muito legal. E para sair com esse é Vocês duro. propuseram para a editora esse formato? Foi nossa ideia de fazer. Na realidade, é muito legal. Nossa ideia. Ele foi ficando muito pesado. A gente queria falar sobre tanta coisa que ele foi crescendo. Pronto, vamos fazer um filhote. Acho que elas têm que começar a organizar excursões para o Istambul, né? Era uma boa, eu quero... Com palestras, grupos. indicar, fazer pequenas excursões. Você foge 5 dias, só foge 3 dias, uns feriados aí. Mas faz uma palestra antes, uma reunião antes, claro. para a gente poder pegar os pontos. Eu quero propor que você venha fazer os meihanes, que eu estava te dizendo, que são os bistrôs, botecos de Istambul. É uma ideia. Ninguém Vamos melhor todos que para você Istambul, com seu tá? meihan. Eu também quero ser incluída nesse Tem bonde. que falar em Com minaretes? certeza. Tem, Agrocei. Agrocei, Tem um livro lindo do Pamuk, né? Que foi prêmio Nobel, né? Orhan Pamuk, que é turco, né? Nós Ele falamos fez neve, né? Vermelho, que é super bonito, né? E fala toda dessa Qual dele que relação ganhou? do Oriente com o Ocidente. Não precisa nem cantar, não, mas fala o trecho. Face sob o sol, os olhos na cruz. Os heróis do bem prosseguem na brisa da manhã, vão levar ao reino dos minaretes a paz na ponta dos arietes, a conversão para os infiéis. Perfeito, lindo. E como é meu Israel? Meu Israel. Então, as meninas estavam falando ali que precisa fazer, claro, o dever de casa, é sempre para qualquer lugar mesmo, mas para Istambul, com tanta história, é necessário. Porque muita gente poderia, Quanto mais talvez... história, é melhor fazer melhor o dever de casa. Melhor, né? exatamente. Aprofundar. Eu acho que sim. Mas então, às vezes as pessoas podem chegar num lugar como Istambul sem ter qualquer ideia dele, né? Ao menos aquilo que se estudou no colégio e tal. Mas sobre Israel, eu pelo menos No nosso assim, caso, numa o colégio pesquisa... já está tão longe que é melhor fazer o dever de Numa casa. pesquisa informal... que nada. No seu caso, ainda está meio fresquinho. Do colégio, não, mas... Eu percebo assim que sobre Israel todo mundo tem alguma ideia, porque passa todo dia no jornal, né? A gente lê no jornal, a gente vê no telejornal. E também tem a Bíblia, que é uma grande propaganda de Israel, porque aquelas paisagens bíblicas estão ali. Então, assim, é um país que todo mundo já tem alguma coisa sobre ele na cabeça. Só que eu resolvi, quando eu fui conversar com o pessoal da leitura, que é a editora, sobre o meu Israel, a princípio eles tinham feito um livro sobre a Índia, que era a Índia que eu vi, e eu ia fazer tipo uma sequência Israel que eu vi, dando sequência a uma linha. Mas aí quando eu estava escrevendo, eu falei, gente, não pode ser assim Israel que eu vi, sabe? Porque eu tô achando que esse é o meu Israel, assim. Então ele é um livro de viagem com as minhas impressões muito particulares sobre o país. Aí, claro, falo de história, falo de sociedade, porque como eu sou jornalista, assim, isso me pega demais, a sociedade. E no final eu coloquei um apêndice, que é o Israel de cada um. Então, nesse apêndice, são os meus encontros com algumas pessoas que eu acho que são muito emblemáticas da sociedade israelense, como um druso,
um rapazinho sudanês que é refugiado de guerra em Israel, porque ela tem vários. Uma rabina, muita gente não sabe que tem rabina, né? E tem rabina. E lá em Israel também tem uma rabino, que é uma coisa super moderna. E tem em Jerusalém. Um árabe muçulmano que vive em Jerusalém Oriental. Enfim, entrevistei pessoas diferentes da sociedade israelense. Então, o livro de viagem é um livro de entrevista também. Essa senhora